Oi gente, estamos aqui para mais um vídeo de atualizações. E o tema deste vídeo vai ser monstros. Monstros. Gente, eu vou falar do que está acontecendo atualmente, né? Acredito que muitos de vocês já estão vendo. Principalmente a divulgação dos arquivos Epstein. Não foram todos ainda, né? Parece que divulgaram ali acho que 3 milhões de páginas, que é uma quantidade estupenda, né? De material, ou seja, muito material. E dizem que tem 6 milhões, né? Então vamos falar desse caso e outras coisinhas aí que vem acontecendo, mas principalmente tentar dar um foco nisso, né? Um foco é como que nós reagimos a tudo isso, né? Como isso nos afeta. Então essa é uma das principais coisas. E tentar colocar uma lógica e uma razão, né? Porque a coisa tá tipo assim, aquela coisa de. Eu vou falar aqui bem, eu vou me censurar o mínimo possível. Né? Mesmo porque agora, como tá todas as mídias falando, jogando esses assuntos, acho que vai ser mais difícil para tais algoritmos aí ficar caçando a gente e talvez quebre um pouco essa censura. Né? Nós estamos num tempo bem interessante. Né? E a minha impressão, né, é assim, que como se não tivesse nada acontecendo, né? É você olhar a dormência da humanidade, né, para tudo que está acontecendo e continuamos nossa vida normalzinho, sem fazer nada, sem mudar nada. Isso não afeta em nada. Pode afetar sim, né? Vamos falar assim, um português bem direto, o bagulho tá muito louco. Né? E dificilmente todos não seremos afetados. Nós já estamos por causa da questão do clima. Né? Você vê aí, tipo, né, o inverno na esfera norte lá pesado, né? Aqui um calor que, né, principalmente no final do ano passado, ainda continua, né, ondas de calor. Então assim, a gente está tendo uma é o característico fim de ciclo mesmo, né, onde que as coisas tipo, né, explodem, aí acontece tudo que tem que acontecer. É uma mudança, né, que vamos supor que nós acreditamos em transição planetária. Então acreditamos que isso está sendo acentuado e muito. Né? Então devemos olhar para isso e aí, o que a gente faz para nos adaptar? Né? O objetivo principal aqui, de que eu trago isso, é, é como eu me coloco no centro do furacão. Né? Aquela famosa passagem bíblica: 1000 caiu na sua direita, à sua esquerda, você não será atingido. Né? Mas não ficar aquela preocupação, o furacão, não é. É como você prepara, como é se olhar. Como está o seu veículo para transitar nesse tipo de terreno? Quer queira ou que não, nós estamos transitando aqui na Terra, estamos com o meu veículo, então eu tenho que ver como o meu veículo reage a essa estrada. Né? Será que é um veículo que reage com turbulência? Né? Porque o que está acontecendo externamente é um apelo dos sistemas, né, para tentar manter ainda a sua atenção, porque é a tua atenção que alimenta esse sistema. Né? Então isso que as pessoas não se dão muito conta, que é as minhas intenções, as minhas emoções. Então quando eles colocam algo para mim, a forma que eu reajo é o que vai dar alimento para aquilo. Né? Tem ali um prédio pegando fogo. Se eu reajo com mais fogo, eu sou responsável por aquele prédio pegando fogo. Né? Agora, se eu consigo apaziguar, né? Por exemplo, uma situação de ódio, me expõe em uma situação de ódio, eu mando mais ódio, então eu sou responsável. Fazer uma analogia aqui simples. Nós somos, né, aquela coisa, nós somos o todo, eu sou o outro que está ali. Né? Nós somos como dedos de uma mão. Né? Então eu sou um dedo aqui, tem o dedo aqui, é todo mundo assim. Então vamos supor, tem ali o botão do fim do mundo. Você vai apertar. Quem que vai apertar? A mão, um dedo aperta. Né? Ou seja, um indivíduo vai apertar aquilo, mas toda a mão está indo junto. Né? Então se você vê um caso desse e você reage com mais ódio, né, principalmente falando do que aconteceu aqui no Brasil, né, que as pessoas, eu vi muitos espiritualistas nossos desejando mal e que coisa semelhante aconteça e não sei o que. E, cara, tipo, não, as pessoas estão estudando aí anos e décadas, né? Estão décadas ou dedicando a vida toda à espiritualidade. E quando se dá com um buraco na estrada, se reage dessa forma, né? Então, ou seja, é a mão, é empurrando a mão para mais desgraça.
né? Tipo assim, não é a forma correta de estar corrigindo isso. Ah, tem que ter correção? Claro, tipo assim, as pessoas às vezes pensam, ah, então não, tem que passar a mão na cabecinha. Não, na espiritualidade não acha assim, não passa a mão na cabeça. Mas não bota mais fogo onde já está pegando fogo, né? Então tem que pensar um pouquinho. Como o meu veículo está reagindo ao que está me sendo exposto, né? Seja intencionalmente ou seja, não, o acaso, né? Que no caso do Brasil parece que foi um acaso, que não foi algo intencional, como é o caso desses arquivos que foram liberados aí, que é algo intencional, né? E o que eu já falei para vocês, eles vão fazer de tudo para chamar a atenção, né? Para manter ainda nosso foco no externo, né? Então é nesse momento que você olha no externo, você tem que olhar para o seu veículo e ver como o meu veículo reage. Como o meu veículo reage fisicamente, emocionalmente, mentalmente, né? E aí você vai ter uma prévia de como está o seu espiritual, como está a sua consciência, né? E você aqui como coordenando tudo isto. Então, eu trouxe, né? Eu selecionei algum material só para mostrar para vocês que não está ainda muito ciente. Deixa eu mostrar um pouquinho aqui, aí eu já volto aqui discernir um pouco mais. Eu não ainda consegui arrumar essa coisa do vídeo ficar travando. Então aqui, ó, novos arquivos caso Epstein, né? Então foi divulgado aí, ó, arquivos pra caramba, né? Então vem alguns pessoal que estão envolvidos, né, de certa forma. E aí onde tem o tema ali monstros. Deixa eu desbloquear aqui. Ah, vai ficar bloqueado mesmo. Bloqueado não, né? Dá esse problema de ficar travando. Então, o caso Epstein é o caso lá do cara, né, do milionário, tem a ilha que levava ali menores, né? E isso tá muito brando ainda, né, falando de menores. Não é só isso. E aí, eu vou voltar no caso, o antigo caso, que foi muito ridicularizado, porque entra como teoria da conspiração, né, coisa de maluco. Então tem muita coisa de maluco, né, que tá vindo à tona aí. E a minha surpresa, né, que isso não tá gerando tipo as pessoas ir pra cima e cobrar, né? E aí, expôs os caras, tá trazendo um material que expõe vídeo, né, 3 milhões de, sei lá, arquivo, documento, né? Tem 6, né? E a maioria dos vídeos que trouxeram é censurado, né? Então eles colocam lá a censura, né? Mas cara, os caras tem muito material, né? Eu sei que tipo assim, cara, tipo assim, a gente pesquisa esses negócios, ó, há muito tempo, né? Então não é uma coisa que vem e choca, né? Mas choca que não está tendo aquela reação esperada, né? As tais prisões que iriam acontecer, né? Desse pessoal, desses monstros, né? Não, mas esses monstros continuam aí, continuam governando mundos, né? O mundo mesmo e sendo idolatrados, né? Esse que é o pior, né? E muita gente tentando passar o pano. Eu já vi tipo postagem, queime esses arquivos, esconde, não deixe isso prejudicar, cara, tipo, né? Aí por isso que te desanima. Fala, cara, tipo, não tem como trazer falar, tipo, tentar falar sério num parquinho juvenil, onde que as crianças estão ali brincando, desatenta e ainda idolatrando lá o palhaço, o Iggy, lá, sei lá, o cara do filme de terror lá que mata a criança. Então, gente, tipo, né, chega uma hora que você, caramba, tipo, as coisas estão sendo expostas. E mesmo assim as pessoas não dão aquele clique, né? Mas aí, vamos lá. Então teve o caso que eu citei lá, o Pizzagate, né, que foi alguns anos atrás. Então se foi exposto muita coisa, né, e-mails lá envolvendo lá os podestas, né, até o caso da Madeleine lá, tipo, fizeram o retrato falado dos caras e arquivaram, né, então toda o jogo que faz essa elite trevosa, né, esses demônios, esses monstros, né. E assim, gente, vou falar bem claro, esse mundo é governado por esses monstros. Esses caras estão no governo dos países, das organizações, né, tipo nações de saúde, OMS, não sei o que, tudo é esse pessoal, né. Então a pessoa não se liga, não dá um clique. Na hora que o material desse é exposto, agora por que esses caras expuseram esse material? Então essa é a minha surpresa. Fizeram uma lei? Cara, tipo, não é só isso, né, tem mais coisa por trás. Né? Uma das coisas que eu imagino sim é manter o foco e a atenção. Então eles vai colocar tudo para que as pessoas, né? Mas é até positivo que as pessoas não fiquem boiando, porque não alimenta isso mais negativamente. Mas nós que estamos mais atentos, né? Que sempre olhamos como está a saúde do planeta, né? E olhando, tem que olhar a sua saúde e ver como que o teu veículo, né?
reage, como o seu veículo reage quando é exposto a esse tipo de estrada. Né? Se você está ali ciente, se você sabe frear para desviar de um buraco, sabe frear para fazer uma curva, né? Então é isso que nós vamos nos conduzindo. Ou seja, você tem que estar em paz e tranquilo, porque isso aí não é novidade, né? Então deixa eu voltar um pouquinho só no caso que aconteceu no Brasil, que as pessoas que reagiram, né? Tipo, vamos pra cima e o desejo de quem tem que acontecer com aqueles moleques mesmo que fizeram o cachorro. Então a gente vê isso aí. Né? Tem que pagar, isso não é, isso é vingança, isso como vingança, né? Aquele sentimento de vingança. E aí por que você, tipo assim, você já tem um veículo preparado para olhar esse tipo de situação e não se escandalizar? Né? O que me impressiona é a reação das pessoas que deveriam fazer o mesmo, né? De que trazer esse sentimento mais de apaziguar, né? Nós que já, né, estamos atentos do que acontece, comportamento do ser humano, né, que não faz isso só com um animal, mas com humanos também, da mesma raça, né, que fica em oculto. Então vocês vão ver, né, quem viu o Pizzagate, né, que eu vi bastante material, cheguei a ver, tipo, tinha vídeo na época, não sei se tem ainda, né, porque eles tiraram, cortaram, eu fiz algumas lives, né, colocando esse material das criancinhas que eram vítimas falando. Né, então elas iam falar com a maior naturalidade o que elas faziam, o que elas eram submetidas a fazer. Né, que pegava ali pegava um bebê, né, e era orientado ali que catar um material de corte, né, e aí o adulto auxiliava, porque ela falava, não tinha força para fazer, e o adulto me auxiliava. Então tem esse tipo de material, né, e muita coisa. E só que aí é teoria da conspiração, a criança tá imaginando, né, e as pessoas é melhor, tipo assim, é algo chocante demais para as pessoas olharem e ver o que acontece, o que é essas elites trevosas, a quais elas idolatram, né? E isso é engraçado, tipo, que me vem assim, cara, tipo, a imagem que ela tem de deuses é isso, né? Que ser temente a Deus. Os caras que vieram, né? Hoje eu acho legal ver isso, porque tá tudo sendo exposto, né? As pessoas já claramente falando quem é o demônio, é o Javé. Né, que é um demônio, não tem Deus, gente. É o que a gente já fala. E não é que a gente fala. Já tem um material, eu vou colocar aí, eu não lembro agora, as 7 leis da espiritualidade, esse tipo de desenhos que fizeram, material que expõe. Né? O material, tipo assim, é meio que. Não é gospel, não é certo falar. É tipo assim, falando de religião, né? Tipo histórico, né? Com uma forma de desenho. Então expõe, fala, ó, tipo, era um reptiliano, eram uns bichão que vieram aí e manipularam, falaram que era deuses, e aí que expôs essa ideia de Deus, de temer a Deus, de ter que dar coisas para Deus, de oferendas, de ofertas, porque na época era pessoas que eles davam. O que acontecerá se eles nos atacarem? Só existe um meio para protegermos a Terra desses alienígenas equipados com avançadas tecnologias. É o espírito do amor. Quando houver harmonia no coração das pessoas e a humanidade estiver unida com o espírito de amor, eles não terão brechas para nos atacar. Por isso, eles esperam que haja ódio e luta entre os povos da Terra. Pessoas que eles davam. Então esses bichos que estão, esses parasitas. E essa elite, ela copia esse movimento e continua essas atrocidades. Porque é para manter a coisa pesada aqui. Então, voltando lá no caso do cachorro, né? Então, por que você não escandaliza? Porque, cara, tipo, a gente já trilha isso faz tempo, né? Então, esse horror que as pessoas estão sentindo com esse animal. Então, quem viu o filme Terráqueos? Então, já está ciente. E aquilo não para, aquilo continua. Porque o cara que trabalha nesses lugares que mata esses animais, eles acham que... Não é que eles acham, que eles são envolvidos por essa energia densa e pesada e aquilo somatiza. Né? Então quando o animal eles não conseguem ali pegar o animal quer fugir, então eles vão lá e batem, espancam, porque acham que o animal tem que colaborar com o serviço deles. Né? Fica com raiva do animal ainda. Então, ou seja, é essa esfera carregada de ódio. E é o que as pessoas acabam consumindo. Né? Isso, então aquele sentimento que talvez as pessoas estão tendo, eu tenho quando eu passo em frente de um açougue, eu olho e vejo aquele monte de orelhas, né, expostos, aquela a parte já de dentro do animal, a carne vermelha, aquilo ali sangrando, exposto numa vitrine, para as pessoas ali tranquilamente ir lá e dar ali o seu dinheiro. Cara, tipo, quando eu passo, a energia que eu sinto é disso daí.
É dessa violência que é feito com esses seres que está ali exposto e as pessoas ali são cegas para isso, né? Então, o que acontece nesse caso? Corpo físico, corpo emocional, corpo mental. Então, toda essa sujeira, elas mandam para debaixo do tapete. Tipo, elas colocam uma camada física e aquilo fica escondido. Então, nesse caso aí do cachorro-orelha, chegou no mental. A mente ficou sabendo. Olha o que fizeram. Nossa, então ganha a mídia mundial, né? Então, vem com uma grande carga emocional. Então, é aquilo que você esconde embaixo do tapete, é aquilo que a sociedade esconde, quando vem à tona, né, as pessoas se mostram chocadas, porque como se não sabia, isso é o do ser dormente, né? Mas quem trabalha nessa área de resgate aí, com os animais, cara, tipo, isso aí é o que sempre acontece. Mas é muito positivo que isso venha, né? Mas quando eu venho, é aquela coisa, na hora que você vê, olha para o teu veículo, como está o seu veículo? Né? Será que tem lá debaixo do tapete tem um monte? Né? Que adianta eu me chocar e tal, e depois eu vou lá dar o churrasquinho aí. Cara, tipo, entende? Embaixo do tapete. Então, por isso que a coisa tem que começar a cutucar aqui, ó. E nós estamos no momento de transição, porque as pessoas falam em Nova Terra, e Nova Terra não tem isso aí. Né? Então é isso que, digamos, que me alegra ver. Né? Então essas coisas têm que ser expostas, têm que ser mostradas, né? Para que as pessoas que escolham, façam escolhas mais conscientes. Então, ou seja, quando eu reajo com ódio, querendo a punição desses moleques, não sei o que, tem que acontecer o mesmo, é aquela sujeira aí embaixo do tapete reagindo. É toda aquela carga negativa, né, que vem dessa energia pesada de sacrifício de animais. Né? Então tá reagindo, tá incrustado com o meu emocional, então chega no meu mental, eu me escandalizo. Né? Mas se você já removeu o seu tapete, o seu veículo ele está mais tranquilo, ele anda melhor, então você vê a situação, ok. Né? O que eu posso fazer a respeito disso? Eu posso fazer algo? Eu não posso? Eu já estou fazendo a minha parte? Não estou? Então é isso, é o espelho, é olhar para si mesmo, né? Como eu estou reagindo. Então a gente vai precisar de muito isso, né? Ou seja, ter equilíbrio na tempestade. Né? Mil cairão à direita, à esquerda, você não será atingido. Então é isso que pede esses tempos de transição. Né? Porque de repente nós nem viemos aqui para ficar nos escandalizando. É para fazer o que você veio fazer, que a gente aí nem sabe, né? Que aí é coisa de cada um. Então vamos lá. Mostrar um pouquinho aqui do material. E vai, fica travadinho aí, não tem jeito. Eu tentei usar outros vídeos aqui, mas ainda não achei. Então aqui, ó, foram expostos, né? E então aqui tem material do Push. Eu não vou me demorar nesses materiais, né? Eu estou usando aqui a Rede X, porque na Rede X é onde está mais mostrando isso. Né? Essa coisa de não ter censura, as pessoas, tem pouca censura, né? Mas tem. Mas é o que está mostrando. Né? O que eu vejo, quando eu vejo notícia do mundo, está aqui. Né? E é coisa bem interessante. Aqui você tem um vídeo que foi de uma época, eu assim não lembro, né? Mas aqui, ó, aí falaram ela surtou, né? Isso aqui era muito comum, né? Tipo, culpar a pessoa, que a pessoa é louca porque essas coisas são impossíveis de acontecer, isso aí não tem, isso aí não existe, né? Então ela saiu, ó, modelo Gabriela Rico de Mendes, de 21 anos, gritava aterrorizada após participar de uma festa da elite, né? Esse tipo de festa que eles fazem, né? Eu já fiz bastante live, né? E falei, você tem um monte de castelo, você tem esses caras com ilha, né? Então na época, muito antes de sair aí, e aí falava, que chefe de polícia, que equipe que vai bater na porta desses caras? Não bate, gente, mas nem a pau. Esses caras tá na rua no dia seguinte ou somem, né? Mas todos esses departamentos, o topo mais alto, os caras sabem o que acontece, né? Sabe? Isso aqui são coniventes, né? Isso que é chocante nesse tipo de umbral que a gente vive, inferno, né? O umbral ele tem várias camadas, né? Leve, pesado, denso, monstruoso, tal. Nós estamos numa espécie de uma dessas camadas, né? As camadas onde as pessoas podem dizer que são encarnados, mas é umbral. É umbral porque a elite que governa são monstros. Então, quando acontecia isso, né? Fala, surtou, e aí a mídia fala, a pessoa ficou louca ali e tal, e usou muita droga nessas festas, e caramba, e a maioria do gado, né, que ficava ali tudo alvoroçado, né, e aí depois falava, não é nada, aí voltava tudo a pastar, tudo tranquilo, como se não tivesse nada acontecendo. Sendo isso, as ovelhas estão sendo subtraídas. Após então, ela gritava horrorizada, né, eles comiam humanos, né,
ela desapareceu para sempre após essa noite e nunca mais foi vista. Né? Agora, em 2026, páginas dos arquivos Epstein comprovam que ela diz ter visto a elite torturava, sacrificava, realizava rituais e comia carne humana. Né? Então esse aqui é o ponto. Então a coisa está sendo exposta. Claramente esses documentos, essa leva, eu acho que foi bastante filtrado, né, para não expor ainda tudo isso. Né? Mas tá vindo. Né? E esse é o tipo de gente, de monstros que estão ali, que aí há pessoas idolatrando esses monstros, né? Há pessoas tentando passar um pano. Os arquivos Epstein foram divulgados ontem porque Trump se recusou a atacar o Irã. Então aqui há alguns rumores, né? Né? O que pode ter acontecido. Então muita gente fala que quem controla os Estados Unidos é o Israel, né? Porque você vê ali a quantidade de fundos que os Estados Unidos ele encaminha para Israel é surreal, né? Para sustentar aquele país ali naquele meio onde que ele se enche de inimigos em volta, né? É surreal. Então isso aí, para quem já pesquisa, já está ciente, sabe do que eu estou falando. E então fala que eles invadiram, né? A elite, eu não sei se é sionismo, às vezes no momento eu acabo esquecendo, eu estudo, mas não fico muito apegado nessas coisas. Né? Então eles têm lá da religião, como se eles fossem os caras, né? Que é tipo assim, é tipo um nazismo mesmo, né? Como se fosse a raça, essa coisa de Deus, gente, é complicado, né? É porque eles falam que são a raça escolhida e eles devem mandar sobre outros seres, né? Então é a mentalidade. Então eles têm planos, têm equipes secretas que promoviam isso, né? Então essas festas de elite que você tem aí o cara filmando, né? Isso aí é coisa velha. Deixa eu ver como que funciona. Bom, o que acontece? Tipo, para esses caras entrar em cargos de poder, né, para entrar na elite, o que acontece? Esses caras são os convidados da festa, por causa assim, a pessoa quer aparecer, quer fama, quer ter poder, né? Então eles é convidado, eles vão. Aí chega nessas festas, vai ter um carinha ali filmando, tal, e acontece essas coisas, né? Então vai acontecendo primeiro um abusinho ali, né? Depois ali uma violência, e a coisa vai se estendendo, né? E o cara vai sendo introduzido ali, ou já chega e sempre vai ter alguém filmando. Então esses caras, a denúncia seria isso, né? Eles para juntar material e, ou seja, com o filme, né, droga esses malucos, da bebida, sei lá, então esses caras se envolvem, ou muitos porque são ruins mesmo, se envolvem nessa, porque é tipo assim, o cara que quer isso, ele já não tem uma moral muito grande, né? Ou seja, demônios, monstros, demônios, magos negros encarnados, né? Então vão. E ali os carinhas vão ter filmes, vão ter provas. Então aí é onde que é a corrente que vai segurar, né? Então vai falar, faça isso, eles fazem, né? Aí falar, o cara foi invadir um país e, cara, tipo assim, parece que vocês não têm noção o quão surreal é isso, né? Do nada uma equipe invade um país, tal, extrai ali o líder daquele ali e leva a estar preso. Cara, tipo assim, as pessoas têm pouca noção, tem que vai acontecer no Brasil também, vem aqui jogar bomba. Cara, tipo assim, você vê isso. Isso que é chocante. Não é toda essa merda que está sendo jogada no ventilador. Porque isso aí sempre existiu. Isso aí está acontecendo agora com esses animais mortos e abatedouros aos milhares. Não é só um. É bom que as pessoas se manifestem e vão pra cima pra acordar. Né? Mas quando você vê tudo isso daí... Cara, eu até perdi o que eu tava falando. Então assim, esses monstros governando. Né, as pessoas tentando passar pano e achando que ok, né? Faz aqui também. Cara, tipo, não é assim que funciona, né? Mas assim, realmente tá muito louco. Esse cara aqui tá metendo louco, né? O cara assumiu, ele tem uma mentalidade infantil. Agora você fala, como eu estava falando, deixa eu voltar, né? Eu tava me perdendo. Tipo assim, o cara invadiu um país e tal. Não é esse cara, eu já falei em vídeo anterior. Não é esses caras assim, é uma camada. Tem muitas camadas acima deles mandando. Então as camadas acima deles toma as rédeas, faz os movimentos que tem que fazer, aí que eu falo aqui? Se vira. Né? Ou eles mandam uma cartinha ali, eu falo isso aqui. Né? Ele vai lá e fala qualquer coisa e tal. Né? Tenho lá uma equipe para justificar lá os atos. Então eles só são a parte que mostra a cara, tipo a mídia. Então assim, quando eu vi isso, eu falei, mano, tipo assim, o cara, o Maduro, já sabia que ia ser extraído. Então esses caras que é uma elite.
né? E aí você fala, tipo assim, Venezuela tem muito petróleo, tem... Cara, tipo, quando fala, e a população? O que ela tem disso? Né? O mínimo, ou quase nada. O que acontece na maioria desses países que são dominados por essas elites, que são colônias ainda, né? As pessoas não percebem, não se dão conta, né? Criticam um país ali que é comunista ou comunista e tal, mas não vê que o cara está em embargo há décadas de embargo. Ou seja, eles não podem fazer comércio. Então, como um país vai desenvolver se não pode comercializar com outros países, porque tem um mandando falando que não pode, aí você vai criticar um país e falar, esse sistema não dá certo. Não dá porque tem uns parasitas falando que não é assim. Mas mesmo dentro daqueles países, pode ter, o cara que manda ali pode estar como acumulado com essas tortas. Né? Mesmo falando do caso do Epstein, fala o cara morreu na prisão, se enforcou. Cara, tipo, pra mim, esse cara que ele tem tanto laço, tanto caso que esse cara, que não é assim que funciona. Ele simplesmente ali simula lá, fala, bota qualquer corpo ali, ou não bota nenhum, e fala que manda isso na notícia. O cara deve estar aí em outra ilha, fazendo aí, sei lá, continuando de outra forma o que ele fazia. Então, ou seja, né, mudar a autenticidade, faz uma plástica. Então, infelizmente, é isso que acontece, né? E quem tenta expor, quem tenta falar, ó, isso que está acontecendo, acaba acontecendo o que aconteceu com essa menina, né? Acaba assumindo. Então, eles comem humanos. Ou seja, por que deu acesso a ela a ver isso? Tava ali na festa, né? Ouviu, talvez acidentalmente ou não. Talvez estava todo mundo louco e acabou deixando. Mas é a pessoa que é humano, vai se tocar. Né? Tem pessoas que vai perceber o perigo que está correndo em perder aquilo. Né? Boa parte vai ver o perigo e vai ficar, opa. A pessoa vai ficar quietinha ali, porque ela vai ter a plena ciência que se ela falar aquilo, ela é a próxima. Que talvez ela nem saia mais de lá. Né? Como muitos vídeos de pessoas você vê que estão ali simulando estar participando, mas vê que estão presas. Né? Ali, tipo, às vezes a pessoa não tem essa noção. E aí sai gritando, espalhando, achando que o mundo, né? Às vezes você não tem noção. Você acha que se você divulgar um crime desse, as pessoas realmente vão investigar, mas está todo mundo envolvido, todos os sistemas estão. É o umbral, é o inferno. Você não tem como chegar lá, é o capeta. E os outros capetas vão falar, e aí? Que todo mundo é capeta. Então vai sumir quem está tentando denunciar. Né? Tipo, lembra o caso que está aqui falando de ufologia? O caso do coronel Eurogê Holanda, né? Começou a falar ali do caso da Operação Prato. Né? O cara aí foi enforcado numa cabeceira de uma cama. E a mídia aceita isso, divulga essas mentiras. E esse pessoal que está na mídia é tudo conivente. Né? Então por isso que essa coisa só se concretiza por causa disso. Porque tem muitos monstros em todos esses cargos de mídia, de poder. Né? De empresas. Né? Mandando empresas que produzem lixo para dar doença às pessoas. Então por isso que isso eterniza. Então quem tenta denunciar, isso aqui não é novo, isso aqui é coisa velha. É coisa velha, acontece com muita gente. Né? E muita gente ainda vai dar uma forma, faz um documentário, faz um filme, faz uma ficção e denuncia. Mostra história. Mas mesmo assim as pessoas não acordam. Né? Mas talvez estamos chegando num tempo que não dá mais tempo. Né? Se estipula um prazo aí, ó, 2030, agenda, não sei o que, e tá muita coisa acontecendo. E quem que colocou esse prazo? Esse prazo ele pode ser da natureza ou pode ser dos seres que falam, olha, acabou. Fecha o parquinho aí que a gente vai se apresentar. E aí os caras tipo, começam a meter o louco e tipo assim, vamos ver o lado bom. Eu não acho que não vou achar aqui agora. Mas assim, vocês vão ver que estão aparecendo cura para todas as doenças. Então eu já falei em vídeos passados. Por que tudo isso está aparecendo agora? Cura para cegueira, cura para o câncer, cura para paralisia. Né? Tem um outro vídeo do Elon Musk falando que em 20 ou 30 anos o trabalho vai ser opcional. Eu já falei em vídeo anterior, é ridículo um mundo onde seres que se acham inteligentes ter que trabalhar por sobrevivência. A gente vai trabalhar, mas agora não é por sobrevivência. Eu vou trabalhar, você vai fazer o que você é. Todo ser na natureza, todo animal, ele tem uma função. Então você vai fazer, vai encontrar a tua função. Aqui a gente não acha porque a gente está num umbral, tá num mundo totalmente, cara, artificial. Isso é tão louco isso aqui.
né, que é aquele processo de despertar e se dar conta da loucura que é isso daqui. Então as pessoas que estão enterradas elas não percebem, não se dão conta. Então quando acontece aqui, quem tá louco é quem tá ali, né, falando aqui, ó, come humano na festa, como assim, eu zico lá, o cara que eu idolatro, o cara que me inspira. Então, ok. Essas pessoas, né, isso aí é velho, os caras que tentaram mexer lá com a energia livre, motor elétrico e um monte de coisa, acaba desaparecendo. O cara que a terapia Gerson lá, que a cura, né, o William Wright lá com a energia orgone, né, tudo acaba sendo envenenado, preso ou acusado. Isso não é novidade, né, mas agora a coisa está sendo exposta. Ou seja, é um tempo que, assim, 2026, janeiro, foi muito louco, né, e é só o começo. Né, acho que as coisas elas vão. Sabe aquela coisa de você puxa o estilingue, puxa, quando mais puxa mais, a pressão vai pegando, e quando você solta, vai de uma vez. Né? Então acho que a gente está chegando nessa parte, né, de que as coisas vão se acelerar. Né? Tipo quando você está ali uma bacia com água, tem um furo, né? Quando as coisas vão chegando mais perto, vai se acelerando. A gente está nesse tempo. Né? Aquelas pessoas têm essa impressão de tempo acelerado, que é tudo acontecendo, e as pessoas elas não estão conseguindo acompanhar. Isso que às vezes eu percebo. Mas quando você vê, tenta. Se eu não posso mandar amor, não mande ódio. Veja com neutralidade. Observa assim, como o meu corpo está reagindo a isso. Eu fiquei mal, eu fiquei triste. Ai, que essas coisas estão acontecendo. Olha, então, para debaixo do tapete. Né? Como que, de certa forma, você está financiando isso? Né? Porque é isso que traz mexe esse emocional, descontrola. Né? Porque nós estamos tão... Mas aí você vai pedir a culpa? Não, não é culpa. Você nasceu aqui, foi programado aqui. Então olhe com os olhos espiritual, acima de qualquer culpa. Você não tem culpa. Né? Mas a partir do momento que você olha, por que eu estou reagindo dessa forma? Olha para si, vai ver o que tem, o que eu posso fazer para mudar. Né? Aí o seu veículo vai ficar melhor preparado para transitar nesse terreno. Né? Que o bagulho pode ficar muito louco. Para a gente sair, né? Sair de forma mais sadia e não... se programar para continuar, né? As pessoas falam em terra cruz e em terra nova terra, né? Eu vejo aí algumas pessoas, mas essas pessoas eu vi que as pessoas elas não têm esse, né? Querem uma nova terra, mas na hora que vê lá o malfeitor, elas querem que a punição e tem que sofrer, né? Então, ok. Essa é uma das fotos, né? A maioria do material divulgado tá assim, né, com censura. Aqui seria uma perna de uma criança, né, uma tábua de frango, tábua de cortar carne. Que por si só, você ter tábua de comprar, cara, tipo, esse mundo é muito louco, né? Eu falo, o processo de despertar, ele é pesado por causa disso. Você vai começando a se dar conta disso. Você sente um ET que chega aqui e se dá ver com o canibalismo, né? Mas não é a elite não é contra só animais, sim, essa mulher aqui não está louca. Ela está falando a verdade. Né? E por algum, né, descuido ou algo, ela viu e pagou por isso. Né? Então isso é o de mínimo que eles divulgaram, porque deve ter muito material ainda que talvez ainda não saia. Talvez a gente nunca veja isso, né? Por causa que na mídia não. Mas é o tal Pizzagate, né? Quem lembra do Pizzagate? Deixa eu jogar um pouquinho aqui. Então, na época, tinha até imagens das crianças que sofreram essas violências. Aqui não vai ter, aqui, eu não sei se... Então, eles pintavam, né? E esses loucos, esses caras, essa elite, elas guardavam alguma dessa arte, né? Exponha. Deixa eu colocar arte. Ou picture. Então, isso aqui, ó. Que as crianças faziam... Eu não acho que não vou achar aqui. Mas na época... Bom, isso aqui, ó. É esse tipo aqui, né? Então algumas vítimas, né, que saíam disso, pintavam, né, alguma coisa que... Esse aqui, na época, eu acho que representava o lugar que elas ficavam. Né? Então quem via isso reconhecia. Né, que eles ficavam presos. Tipo coisa do tipo. É coisa que eles faziam. Isso aqui acho que não tem nada a ver. Ó, aqui já tem um pouquinho, ó. Dominique Musa. Bom, mas aqui, tipo, não, tinha umas coisas bem feias.
Começou a travar aqui, bom. Vou dar lá. Tá falando também de 2020, começou muito louco, né? Divulgação de ufologia, caso Varginha. É porque assim, tudo tá vindo à tona. Então a gente tem que olhar pelo lado bom também. Né? O lado ruim, a sujeira embaixo do tapete, ela vai aparecer. Né? Então é esse cuidado, esse buraco que a gente não pode cair. Pra onde você tá se guiando? Né? Você tá empurrando o dedo pra... Tá, ver de novo aqui. Vocês estão empurrando... Deixa eu voltar aqui pra... Tipo, vocês estão empurrando tipo, o dedo para apontar o botão do final do mundo? Olha, todo mundo aqui são dedos. Você está aqui. Então se eu vi o ódio, olha essa coisa tal. Né? Eu estou apontando esse material, né, para que as pessoas vejam isso com mais lucidez. Né? E, ou seja, como está o seu veículo para transitar com isso? Você consegue ver um material desse e conseguir manter uma paz de espírito? Né? Conseguir manter a lucidez? Há humanos que comem humanos. Como que eu vou manter a lucidez? Cara, tipo assim, você tem um cara aqui que governou o país por 4 anos. O cara, eu não vou procurar isso aqui, não vai deixar mais pesado esse vídeo. Aí o cara, ele falou em entrevista: eu só não fui comer carne humana porque ninguém foi comigo. Sabe aquela coisa de criança? Vamos comigo, vamos lá fazer a coisa. Vamos lá fazer, ninguém vai, então eu não vou. Eu só não fui porque ninguém foi comigo. Um cara que tudo que catava na mão ele transformava em arma. Fala, eu sou militar, minha profissão é matar. Cara, profissão de militar não é matar, desculpa. Né? Então o cara que vinha fazer essas declarações, tipo assim, mas não, o cara só não comeu carne humana porque ninguém foi com ele. E governou 4 anos. Ah, mas você é do outro lado, não sei. Não, cara, eu não sou do lado de lado nenhum. Eu tô vendo as coisas racionalmente. Eu tô vendo pelo que é. Né? E se a pessoa não tem capacidade de ver isso, cara, tipo, não vai ter... Não tá com o veículo preparado para transitar esse tipo de terreno. Né? Ou seja, vai ficar com aquela mão para apertar o botão do fim do mundo. Né? Porque quando chega um cara lá... Cara, tipo, claramente... Nazismo, assim, coisa da pior espécie. A pessoa vai lá e aperta assim, eu quero isso. Cara, tipo... É complicado. Mas é um tempo que as coisas estão sendo expostas. Então assim, tá aí. Ok, façam as suas escolhas. Então eu tô mostrando pra isso, pra que... Vamos olhar a coisa pelo que é, com lucidez. Então aqui tá o tema, monstros são monstros. Então se vocês idolatram monstros, e muitas pessoas têm ali os seus altares com seus monstros, que são esses deuses. É mais difícil tirar essa crença, né? Eu fico pensando no alienígena, todo alienígena que chega aqui, que toma contato, ou espíritos que vêm aqui, as pessoas, vocês acreditam em Deus? Cara, o que você fala pra uma raça, uma espécie dessa? Né, que tá enquanto tiver com isso na cabeça de Deus, cara, tipo, não vai ficar preso ainda nessas dobralinas, porque se quando coloca um líder superior a tudo, que pode tudo, é pra mandar, é pra dominar, é pra domínio, é cara que gosta de poder. Né, quando você passa um certo nível, você vê que todo mundo é irmão. Filhos que eu já falei anteriormente, pai e filho, todo mundo é pai, e desaparece as ideias de dualidade. Né, então assim, você não precisa correr, lutar por sobrevivência, não precisa correr por energia, você é a energia. Por que eu estou lutando por uma coisa que eu sou? Porque tem uns monstros daqui que nos roubam, que nos vampirizam e que nos impõem uma realidade absurda. Então assim, quando eu olhar para debaixo do tapete eu vou me culpar? Não. Ok, eu encarnei aqui, fui manipulado, fui envolvido por esse meio. Então você só vai tirar debaixo do tapete, vai limpar, fazer a sua parte, fazer o trabalho. Cuidar do teu veículo. Né? O exterior é apenas um espelho. Então eu mostro isso para que a gente tente olhar com mais lucidez. Vamos ver aqui. O que é essa parte aqui? Incrível. Aqui está o fiscal geral dos Estados Unidos, Todd Blanche, declarando que expuseram uma publicação de hoje do Arquivo X imagens da morte, abuso físico e lesões. Portanto, está confirmado que Trump e seus amigos pedófilos não só violaram crianças, sino também mutilaram e mataram. Repito, de acordo com essa declaração, estamos governados por pedófilos, torturadores e assassinos monstros. E o cara tá lá, mandando o mundo. Tipo assim, como eu tava falando lá no começo, e eu devo ter pulado. É uma infantilidade desse líder incrível, né? Como assim, eles não mandam, eles só recebem a cartinha e faz. Mas o cara assumiu e já fala, isso aqui não vai chamar mais Golfo do México, agora é Golfo nosso, da América, né? Tipo, a América pra eles é só os Estados Unidos. A americana pra eles é só isso, né? E o resto deles é tudo, é dono de tudo, né? Então eles se acham, né, a infantilidade, né, desse cara. Trump, sim, do Trump, a infantil. O cara tá, você vê que o cara tá apodrecendo, né? Ele tem que esconder a mão, não sei o que acontece.
Nossa, então o nome é esse. Sabe aquela criancinha, quando você jogava, tipo, falar o dono da bola, né? Ah, fez uma coisa que não gosta, já pegava a bola e já entrava pra casa. Ninguém vai gostar, o negócio é meu. Cara, tipo assim, é o que eu tenho falado nos vídeos. A humanidade, ela é infantil. Né? E infantil, ele elege, né, os líderes infantis para representá-los. Né? Então o cara é o dono da bola. Vai chamar isso e agora chama isso. Eu sou pacífico, então eu quero. Então o cara inventou lá na FIFA, lá não sei o que, o título da paz para se dar. Já que ele não ganhou na Nobel da Paz, ele inventou um. Aí fez a mulher lá pegar e dar para ele. Cara, tipo, isso é tão estúpido. Né? Para quem tem o mínimo de lucidez, cara, sabe que ela não ia fazer isso. Né? Alguém falou, ó, tipo, dá e tal, e ok, ela fez o teatrinho, né? Eu quis representou, não sei o que, porque eu fiz isso. Tem que dar uma justificativa, mas sou absurdo, sou estúpido. Né? Pra mim, o que me, digamos assim, choca é que as pessoas não veem isso. Né? Cara, tipo, tá clara a infantilidade, a imbecilidade desses caras. Né? É complicado. Então tá aqui, né? Tipo, tá acontecendo. Tá indo, enquanto eu gravo esse vídeo, tá acontecendo. As pessoas estão filtrando esse material porque é muito material, 3 milhões lá de arquivos, né? Vídeos, fotos, mesmo que esteja censurada, as pessoas estão filtrando. Eu não tenho um link aqui, mas tem lá, você entra lá no site do FBI, tá o material exposto, né? Mesmo que de forma bastante censurada, como acontece quando eles divulgam. Última hora, documentos. Documentos provam que Jeffrey Epstein era empregado da família Rothschild, a mais poderosa do planeta. Epstein afirmou um contrato de serviço da família Rothschild por valor de 25 milhões de dólares. Em que consistiu o seu serviço? Então é o que eu falei no começo. Então esses caras, né, eles servem lá a tal, né, esse sistema aqui, né, Israel, os caras, não é um país, são um grupo de pessoas que acham que são donos do mundo, porque Deus escolheu elas e o resto é gado para elas, eles podem fazer o que eles querem. Então tem lá equipes de secretos lá que coordenam tudo isso, né, colocam muito dinheiro e esses caras são atraídos pela armadilha. Então o trabalho era esse, faz essas putaria que vocês fazem, né, que não é só putaria no sentido, mas, ou seja, a carnificina com os humanos, né? E filma, registra esses tontos, né? Droga eles, quer ser poderoso, quer cargo de poder, vai ter que participar disso daqui. Os caras vai, eles filmam, tem ali, então aí é onde que mantém todo mundo ali nas rédeas, nas coleiras. Então esse aqui, né? Não sei, não vi esse documento, só tô vindo por cima mesmo, né? Não quero fazer um vídeo muito longo com esse tema. Tipo, vão tá aí, tá na mídia toda, né? Mas o que eu falo, olhem como está o seu veículo, como vocês vão transitar contra isso e não se prendam muito a isso. Né? Ok, isso existe, mas cara, olha o tanto de cura que está acontecendo. No vídeo anterior que eu fiz, aí na atualização, qual que é a minha ideia? Que essa mão que segura as correntes, que segura a humanidade, que mantém a humanidade presa, deu uma afrouxada, deu uma folgada. Dando essa folgada, toda pessoa que trabalha na medicina, que realmente entrou lá porque quer a cura, porque, tipo, nós somos humanos, cara, a gente tem esse espírito, quer evoluir, quer o bem do próximo, então a gente entra nesses meios para ajudar. Aí chega aí, tem uns monstros que não deixam, falar que se você fizer isso, o cara tá no avião, viu um OVNI, cara, tipo, aqui a humanidade precisa saber disso, se você falar, a gente tira, você vai viver na miséria, porque você não vai mais trabalhar aqui, então esses caras se calam. Mas na hora que isso aí afrouxar, esses caras vão começar a falar, as curas vão começar a aparecer, tá pipocando cura para todo lado. Né? Estão falando de crescer dente, eliminar tumor, né? Em pouco tempo vai até regenerar membros que estavam amputados, vai crescer de novo. Né? No Japão, uma pílula, não sei o que, o tratamento vai fazer as pessoas viverem mais de 200 anos. Então tá vendo essas coisas que parecem absurdas também, então vamos olhar por esse lado. A mão deu uma afrouxada, então a humanidade agora pode respirar melhor. Né? Claro que agora eles vão começar a bombardear os lixos que eles fazem, vão começar a entregar os fantoches, né, para tentar manter a vibração densa e pesada. Então assim, olhe para si, como está o seu veículo. Será que é só isso que você está vendo? Será que é só isso que chama atenção? Eu fiz um monte de vídeo, você vê que não tem nem visualização direito. Então ok. Aqui aí um vídeo do Putin, né? Não é novo isso aqui é velho.
Então ele dá ali entrevista, e na entrevista ele fala: as elites ocidentais estão acostumadas a encher a barriga com carne humana e os bolsos com dinheiro. Esse baile de vampiros está chegando ao fim. Né? Então assim, eu sempre simpatizei com esse cara. Né? Quem acompanha o canal, tipo lá atrás, né, eu falei, mano, ele que botou o Trump lá a primeira vez. Né? Então assim, há um jogo todo de manipulação acontecendo. Né? Mas por vez também eu acho que também faz parte do sistema. Então, assim, eu não idolatro, só você vê para quem está fazendo os melhores movimentos. Né? Então a gente tem que ter, e vai prestar atenção no que esse cara fala. Pô, esse cara é muito direto, velho. Tipo, a forma que ele governa o país dele. Quando tem uma empresa corrupta, o cara chega lá, ele vai lá e mesmo e tipo, meu, tem muito material aí. Né? Como que age um líder de uma nação. Né? Mas pra mim eu ainda penso que todos estão envolvidos de certa forma. Mas esse pessoal tá ajudando. Né? Eu vi ali a pessoa falar tipo a Rússia, tipo, assim, cara, aqui aí se fala muito de facções. Né? Aqui o que governa o mundo é tipo aquela ideologia dos nazistas, né? Esses monstros aí que estão comendo gente e tal, né? Aí tem um outro lado, é satanismo e nazismo. É mais ou menos isso, não vou entrar muito na... É assim, mas esse lado que está sendo combatido, que vai sumir, é o lado satânico, né? O lado que promove sacrifícios, toda essa degeneração da humanidade, todo esse transhumanismo, né? Aí tem um outro lado que se julga melhorzinho, né? Que é mais, digamos assim, arregrado os costumes antigos, né? Tipo a religião, essas coisas todas, né? Mas são facções, só que é um pouco melhor, né? É bom você colocar um que, tipo, são loucos, mas não estão matando humanos para comer, tipo, entendeu? Digamos, esse lado aqui, né? O lado que está crescendo aí as facções e estão entrando em conflito, então seria um pouquinho melhor, mas ainda eu ainda penso que esse pessoal ainda faz parte desse umbral, desse inferno. Mas, né, pelo menos não vão cometer essas atrocidades, ou talvez não de forma explícita, não sei, então por isso que eu não confio. Mas, se vai ter alguém dirigindo um país, né, que seja alguém com lucidez, que chegue e falar claramente, né, o que está acontecendo, esteja ciente. Esse cara, ele fala muita coisa sobre das elites, o que está passando, ele enfrenta, ele, tipo, quando confronta, né, então acho é um personagem bem interessante. E, voltando, isso não é novidade. Né? Isso não é novidade. Agora está vindo de uma forma um pouco mais explícita, porque nós estamos num tempo muito interessante, é um momento bem interessante, então está tudo vindo à tona. Então esse aqui eu não esperava que viesse, né? Esse caso né? Divulgar esses arquivos com esse teor, né? Pode vir muita coisa a mais. Na ufologia está bem interessante também, né? Porque principalmente esse caso do Varginha, né? Começou aqui um documentário e de repente foi para lá nos Estados Unidos, né? Porque lá eles que querem divulgar tudo, né? Eles que querem a bola da vez. Só que o Brasil, sim, eu reconheço, tem um papel importante. A gente ainda não sabe, né? Mas parece que sim tem um papel importante, né? E então acho que vale a pena, né? Prestar atenção. E então, tipo, né? O caso da Varginha chamou a atenção. Aí eu pensei, eles não querem que o Brasil seja protagonista, então chamaram pra lá, traíram pra lá, né? Então foram fazer o congresso lá e tal. E você tem os caras falando, né? Os caras que trabalharam, os caras que mexeram nos corpos lá, falando que não era ETs, não era humano, né? Tem outras teorias que falam, não, era intraterrenos, era uma raça que estava tentando escapar. Na minha visão, é simples, né? Uma nave, eu não sei, se fala muito relato de nave caindo, fumaçando, né? Mas, ou seja, uma nave cai no meio do mato, longe das cidades, né? Então, ou seja, caiu uma nave, gente. Não dá para saber quantos seres tinham. Eu acredito que eram muitos, dezenas, com certeza, algumas dezenas. Então esses seres caíram, aí começou a espalhar. Aí o que acontece? Vai o exército, vai não sei, uma grande turma, você vai ter isso nos relatos, né? Que foi e começou a capturar esses seres, capturar. E, gente, tipo assim, pega um mapa, o Google Earth aí, você vai ver por alto, você vai ver que tem muito mato, e os bolinhos que é a cidade, né? Então, assim, para um ser desse sair numa cidade, cara, tipo assim, a probabilidade não é muito grande, né? Então tinha muitos, né? Um ou outro acabou dando na cidade. Então foi muitos, né? Não foi só 3, não sei o que, 3 talvez os que foram capturados, que a mídia ficou sabendo, mas um monte que eles pegaram que ninguém ficou sabendo, né? Isso pouca gente fala, eu nunca vi, né? Mas a lógica me diz isso,
Que nem tipo assim, quebra vamos falar carro, mas quebra um avião, quebra um barco ali no meio quebra um barco de cruzeiro, sai um monte de pessoas e vão se espalhando. Então é isso, a nave quebrou ali, saiu aquele monte, um outro deu na cidade e aí a coisa vem à tona, né? E então assim, material, cara, tipo, quem acompanha, tipo, o caso de 77, gente, tipo, meio século atrás, né? Os caras falando, a gente filmou a nave, o ser, teve contato e tem, tipo, vasto material. Então os governos sabem. Quando ele fala que isso aí não aconteceu, é porque a pessoa ainda tá sob aquela pressão, os caras sofrem uma pressão tão grande, falam, se você falar, a gente acaba com sua família, não sei o que, as ameaças, né? Os homens de empresa, essa coisa é real, né? Não é só gente daqui não, tem assim, o bagulho é muito louco, né? E essas coisas estão vindo todas à tona de uma só vez, né? Aí você pega aqui o cara, mas aqui tudo é negativo nesse governo. Não, né? Muita coisa boa. Tipo na área da saúde, você está vendo vários alimentos, está tirando as partes cancerígenas ou saindo do mercado, e pode ser que futuramente se recebam rótulos de não recomendado a consumo humano, né? Então olhe isso. A questão de não obrigação de você ter que tomar determinado remédio. Isso aí vai dar muita pano para manga ainda. Né? Quem acompanha está vendo o que está acontecendo. Né? Vários países já entrando com processos de que a coisa não era bem da forma que eles falaram. Quem acompanha já sabia que ia acontecer. Né? Mas as pessoas ainda estão se mascarando. Né? E se a pessoa tipo, que está vendo acha, a pessoa tem uma tendência a isso, aquilo, a pessoa já sai, já não quer mais ver, não quer saber do assunto, então assim, ó, embaixo do tapete, né? Então quando elas veem algo que chega no ponto de vista mental, físico, emocional, mental, chegou no mental, elas querem mascarar, querem que fiquem e a sujeira embaixo do tapete, né? Então não encara a informação, né? Eu vejo, onde tiver informação eu vou lá buscar, não importa o lado, né? E sei que tem coisa certa dos dois lados, porque todo mundo é humano, todo mundo quer o melhor para si. Então a gente tem que prestar atenção nisso, né? Então geralmente o que eles têm para eles não vão compartilhar com o outro lado, não vão compartilhar com a população. Então vocês têm que ver o que está acontecendo. Só que a gente está no tempo que as coisas estão aparecendo, né? E então assim, tem que prestar atenção nisso daí, para ver o tipo de terreno que você está transitando. Enfim, é isso. Né? Não é novidade para quem acompanha que quem governa, quem estão nesses poderes são monstros, né? E nas organizações, empresas, e quanto mais a pessoa vai crescendo nessas hierarquias, ela vai se dando conta com isso. Aí ela faz a escolha, você quer continuar aqui ou quer voltar lá para baixo? Quer continuar aqui, tem que a tal da maçonaria. Você tem graus, quanto mais você sobe, mais você vai se enfiando nesse buraco, né? E depois que a pessoa sair, talvez ela possa tentar de novo nas próximas vidas, né? Porque a pessoa ela entrega a encarnar, tipo é o tal pacto com o diabo, você vende a sua alma, né? Quando você se aceita a se entregar a esses sistemas. Então como está o teu veículo? Né? Se eu me escandalizo, se aquilo me abala, opa, é porque eu estou desequilibrado, estou desbalanceado, então tem algo ali debaixo do meu tapete, né, escondido, que está provocando isso. Então eu vou ver e eu vou corrigir isso, então aí eu vou começar a transitar melhor, né, sobre esse cenário que vai sendo apresentado. Mas o principal, como eu falo, eles vão mandar muito lixo para manter a atenção, para escandalizar, e aí vai cegar as pessoas para o que está abrindo, o novo que está vindo, né? Olha, humanidade livre do câncer, livre dessas doenças que sempre teve, né? Isso aí, gente, pelo menos eu olho assim, doença é uma coisa ridícula. Quando você tem inteligência, você tem todo o sistema de medicina aí, ele já resolve tudo isso. Para mim já tem cura para tudo isso. Cura tanto artificial pela alopatia e a cura natural que já foi exposta. Eu tenho vídeo, tinha republicado os vídeos da terapia Gerson, né? Os caras tiram, gente. Tipo assim, o YouTube vai, isso é mentira, e vai lá, censura, e aí inventa uma equipe lá que é dona dos direitos autorais, que barra o vídeo, bloqueia, dá punição no canal. E só que as pessoas estão sendo curadas por isso daí. Né, coisas antigas que a humanidade sabia que foi tirado. Então começa lá com a Santa Inquisição, que queimava as tais bruxas, feiticeiras, porque fazia o chazinho, que coletava a erva, que isso era coisa considerada bruxaria. Ou seja, cura natural. Então isso começou a ser combatido lá. E foi de uma forma bem ferrenha, porque matava essas pessoas, queimava, atrocidade, e fazia as torturas religiosas que eles faziam com essas pessoas. Né, para cortar mesmo, ou seja, para a implantação desse inferno, desse umbral,
quem manda as religiões. Então tem todo esse glamour na religião. Eles constroem aqueles templos gigantescos. Quando eu vi aquela Notre Dame queimando, as pessoas tudo chorando. Ai, que a história sendo queimada. Cara, tipo assim, você vê isso. Qual é a impressão que dá quando você vê uma construção daquela? Tipo uma coisa umbralina. Coisas pontudas para o alto. Aí coloca gárgulas em cima. E acha que isso é história. Isso tem que ser... Tem que sair mesmo, tem que apagar. Né? Então... Só que aí se a pessoa tá lá, aí você vai olhar para debaixo do teu tapete. Né? O que está coligando ainda com essa velha energia? Então é isso, olhar isso com lucidez. Embora tudo que vai ter nessas coisas, nesse lixaiada que eles vão jogar, vai ser lucidez. É loucura. É loucura. Então olha, sim, é loucura. Esses caras estão loucos, mas eu não vou idolatrar esses loucos. Não vou ficar ali lambendo bota. Então essa é uma questão. Como que eu me posiciono? E assim, né, nós que entramos no sistema de conspiração lá atrás, de ufologia, espiritualidade, somos vistos como os loucos, como que fora da caixinha e não sei o que. Mas agora a sociedade, a forma que esse pessoal acha que nós somos, né, desequilibrados, a gente olha e vê que a sociedade que é desequilibrada. Os sistemas que estão desequilibrados, mas cara, mas é um sistema que são milhões ou bilhões de pessoas contra poucos que estão vendo. Né? Então assim, não se intimide com isso. Como eu falo, se equilibre. Olha para o teu veículo. É o melhor que você pode fazer. Né? Sempre quando ver o mal, analisa-te a ti mesmo. Né? Então assim, não culpando, não julgando, mas para ver o que tem que eu posso melhorar. E uma vez melhorando, você vai transitar por isso de forma mais segura, mais tranquila. E cara, olhando o rumo da carruagem, realmente a nossa sociedade pode ruir, pode desabar. E do nada o cara... Gente, o cara tá falando invadir um país, ou uma ilha que tá do lado, militarmente. Tipo, isso é tão surreal. Né? E as pessoas... cara, e é real, porque a OTAN tá mandando tropas pra lá. Então pode acontecer de tudo. Né? O que eu acredito que nós estamos vendo, né, o colapso desses sistemas. Os sistemas colapsando, estamos podendo presenciar isso. Né? Mas que você equilibre o teu veículo para não colapsar junto, para não entrar com a narrativa, não ir junto com essa narrativa. A coisa agora vai ser assim, assim, assado. Tipo, enquanto esses caras estiverem no poder, não. Ok, está tendo toda a merda, está vindo pro ventilador. E cadê as prisões, as 6 prisões? Prendeu lá, entrou lá no cara, o veículo lá e prendeu o cara. Não é só isso, e nem é isso. Aquilo foi teatro. Né? Mas qual que são os reais motivos? O que está acontecendo de verdade? Por que esse cara quer a ilha? Então muitos falam, tem material, tem coisa. Todo lugar do planeta tem coisa escondida. Tem coisa escondida. Porque a nossa civilização é uma civilização. A Terra é assim, é um planeta ciclo, um planeta que escolhe. Então uma civilização ela começa, ela cresce e depois acaba. Né? Por isso que fala que as pessoas falam muito do fim do mundo, acabar o mundo, porque traz isso aí no subconsciente. Né? Então nós estamos em cima de várias civilizações. Então qualquer lugar que você cavar, você vai achar alguma coisa. Então as nossas tecnologias hoje, o boom, não é novidade. É coisa que vem de coisas antigas ou trocas com aliens, seres de outros planetas. Né? Se dizem que há naves caídas lá, há tecnologias, né, que agora estão chegando no ponto onde eles conseguem, de repente, explorar melhor. E como é um tempo que tudo pode acontecer, que eles não têm mais tempo para fazer nada, digamos assim, até tal ano. Né? Nós estamos assim, a pessoa fala muito de 2030. Né? Parece que Chico Xavier falou que 2057 já seria a nova Terra. Então assim, cara, é aí. Estamos na porta. E não parece que é só algo que eu quero, por isso que as pessoas vão e fazem a previsão. Parece que está acontecendo. Estamos vendo esses movimentos. Estamos vendo um monte de cura aparecendo. Né? A vida sendo prolongada. Então assim, tá vindo. Tá vindo. Alienígenas, as pessoas estão mais abertas, não estão mais ridicularizando. Né, os caras, os coronel falando assim, nós voamos para lá, então todo mundo negou, não aconteceu. O cara falando, nós voamos para lá e recuperamos corpos. Então tá vindo, tá acontecendo, né? Então esse cara não tem mais tempo, então como não tem mais tempo, eles vão fazer o que der e não importar mais com a opinião dos outros. Então assim, nós vamos tomar lá o país, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, né? Se tiver lá uma tecnologia, nós vamos invadir, vamos tomar, porque não importa mais o que vai acontecer, porque a coisa vai ruir, né? Então
parece que a coisa está caminhando para isso, né? Para esse colapso e aquela coisa, quem pega mais agora, né? Eles estão metendo louco. E parece real, porque, cara, para a OTAN mandar tropa ali é irrisório, claramente eles não têm força para combater ali, né? Mas, cara, tipo, isso chama a atenção do mundo. Ele fala, opa, né? De repente se consegue juntar mais forças, né? Do nada a Europa, que sempre foi ali do lado cadela dos Estados Unidos, né? De repente, ó, assinando acordos com o Mercosul, não sei o que, esse tipo de movimentos são coisas interessantes. O Canadá, acordos com a China, né? Então eles dão meio que, vamos concentrar agora no que a gente pode pegar para nós e quem que tem que escapar, escapa. Então tem uns movimentos interessantes, né? Então é difícil você falar, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo, porque a gente não sabe, o que acontece nesse nicho, nesse ninho, nesse sei lá, nesse buraco, nessa toca, nesse covil. Então a gente só observa, né? Mas aquilo, quando observar, olha para o teu veículo. Como o meu veículo reagiu a tal situação? Somos seres físicos, temos corpo físico, corpo emocional, corpo mental. E vamos tentar aqui, ó, consciência, coletivo, trabalhar pelo bem de todos, né? Não o ego, né? Então se eu estou apenas fisicamente andando numa estrada, esse carro passa por buraco, eu vou balançar, vou sentir o tranco, né? Então tem que olhar com a mente, opa, tem um buraco, desvia, né? Mas o meu corpo vai sentir todos o que vai passar, né? Se vem carga emocional, carga mental, vem uma carga mental. Isso aqui é uma carga mental, né? De informação, né? Que está sendo aí exposto para todo mundo. Então é como se fosse um buraco no caminho. E aí, eu uso minha consciência para desviar desse buraco. Então eu estou usando minha consciência para analisar esse buraco. Agora, se eu cair no buraco, esses monstros tem que morrer, vamos punir, não sei o que e tal. Não, eu vou olhar pelo que são, né? A punição vai vir. Ou seja, aqui, assim, como se diz assim, toda a colheita, toda a plantação tem que plantou, colhe. Né? Então eu não preciso me preocupar com isso. Eu não preciso ser o cara que vai apertar o botão do fim do mundo, ficar julgando. Mas eu tenho que ver a estrada que eu estou caminhando, a estrada que eu fui colocado, que eu fui posto. Né? E para poder caminhar por isso com mais tranquilidade, com mais leveza e exercer o que eu vim fazer aqui. Para que depois que eu passo, agora eu me adaptei ao terreno, e agora, por que eu estou aqui? Entendeu? E cada vez para níveis mais profundos de si mesmo. Então é isso que o exterior te espelha. Para você ver como você reage a tudo isso. E são coisas absurdas, né? São coisas que é difícil você não se chocar. Né? Mas quanto mais presos aqui nas camadas inferiores, menos olhar adulto você vai ter. Porque um adulto ele vai olhar as coisas e falar, tipo, posso resolver? Não posso? Posso. Então eu ajo. Não posso? Então me afasto e procuro uma solução. Mas eu não me escandalizo, sair gritando, berrando, né? Que nem a menina que fez, que é um conteúdo chocante, né? Não condenamos quem faz isso, porque é uma atitude até certa, né? Porque você vê algo tão absurdo, você tem que denunciar. Mas não estava ciente da estrada que estava, que não era só um ato físico, era atos que tomou o mental do planeta, que coordena essa matrix. Então, assim, todas as pessoas estavam metidas nisso, então denunciou no lugar errado. Né? A melhor coisa a fazer era se calar, se afastar, né? E aí você começar a ver se pode fazer algo. Porque se você vai pra cima desses caras, a gente fala porque a gente não tem prova, a gente não vê, não teve lá no meio, mas quem teve, aí é testemunha. E a gente sabe o que acontece com as testemunhas desse sistema. Né? Então é um tempo de ruptura, de quebra dessas organizações que for aí. E então eu vejo esses caras de uma certa forma desesperados. Né? Isso aí eu acho que não foi aleatório. Quem será que ordenou que Trump não foi, com certeza. O cara estava o tempo todo tentando esconder. Né? Porque está metido. Então são outros níveis. E esses níveis, será que alguém chegou lá e falou, ó, faça? Né? Eu acredito piamente que nós não nos destruímos muitas e muitas vezes porque nós temos hierarquias espirituais olhando a Terra. Né? E esses caras, se você chegar para e falar que é Deus, eles vão se afastar. Você não vai nem chegar perto. Eles não querem isso. Né? Simplesmente você faz o bem e não importa o que você esteja visto. Então são seres que realmente olham, que nos realmente auxiliam. Né? Então esses seres eles podem chegar e falar, olha, acabou o tempo. Né? Acabou o tempo. E uma forma de vocês melhorarem o lugar para onde vocês vão é colaborar. Né? Então essas coisas acontecem. Né?
E são seres que nem precisam tão longe, são seres que podem vir, desce e transita entre nós e nada acontece com eles, porque se sabe que não... Como eu já falei em vídeos anteriores, isso que nós temos aqui na Terra, que se acha de poder, esse domínio pelo medo, isso é estúpido. Isso é uma coisa muito primitiva. Né, de você, eu te apavoro com... Eu vou tirar o teu corpo, vou te torturar. Isso é nível físico. Essas entidades estão a nível espiritual, mental e consciencial. Então a gente nem chama de arma. Porque um ser desse que está nesse nível, ele chega aqui, ó. O ser que pode estar com todas as más intenções, esse cara aí vai simplesmente dormir. Não precisa fazer mais nada. Então isso aqui é muito primitivo. Essa de briga, de luta. Isso é insano. Você ter toda uma humanidade que são seres, potestades cósmicas encarnadas, presos numa realidade física. E achando que é assim mesmo, a gente tem que trabalhar e aí a gente adoece e morre. Isso é insano. Não é achar que doença é uma coisa normal. Não é achar que tem que se escravizar é uma coisa normal. Enquanto esses monstros, esses vampiros estão fazendo o que estão fazendo com a humanidade. Então a gente tem que realmente despertar para isso, né? E atingir a tal massa crítica que estamos chegando nesse ponto. E a minha forma de ver não é nós que estamos fazendo. É uma natureza cósmica simplesmente acontecendo e nós podemos observar isso ou não. Depende muito do nível ao qual você está observando tudo isso. Quanto maior o seu nível, vai ser melhor. E para você subir esses níveis maiores, realmente você tem que levantar o tapete e começar a fazer essas limpezas. Então é isso, gente. Né? Ficou um vídeo um pouco longo. Mas o que dá para falar, né? Chamando a atenção para isso. Como está o seu veículo para transitar nessa estrada, que ela é física, ela é emocional, ela é mental, ela é consciência, porque a consciência ela pode cair também, né? Porque eu vou ter o desejo de ajudar tudo, reparar tudo, e também não é assim. Você tem que subir lá para cima, porque tem coisas que não querem ser reparadas, tem coisas que querem ser assim. São desafios das escolas que assim que é. Então a gente tem que subir, né, para ter uma ação mais correta. Né? Então vou terminar com essa frase aqui do Lao Tse. Eu vou colocar aqui depois na edição. Né? Que se você quer melhorar o mundo, quer mudar o mundo, muda-te a ti mesmo. Então é sobre isso. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado e até o próximo vídeo.